Seguinte pergunta para vocês. De todos os atacantes que o Brasil tem hoje, né, que estão jogando, quem tem mais gols por minuto ou participações em gols por minuto é o Endrick. É o que menos precisa de tempo para participar de um gol. Mesmo assim, ele está em risco de ir para a Copa. Vocês levariam? Acham que ele ganhou pontos? Bem-vindos, Luiz. Abraço. Boa noite. Fala, Diniz. Alô, Mansur. Alô, Ramon. Acho que sim, sem dúvida, porque ele entrou com força, com personalidade. Como você falou, ele é um cara que precisa de poucos minutos. Ao longo dessa trajetória, precisou de poucos minutos para se destacar com a camisa do Brasil. Teve aquele momento conturbado no Real Madrid, vai para o Lyon, reencontra seu bom futebol. Ancelotti o conhece bem, o convoca e ele entra bem hoje. Inegavelmente, esses caras entraram bem. Então, para essa turma do ataque, olha só, você vê ali gols de Danilo, Igor e Martinelli. São 3 jogadores que estão brigando por vaga. Então o Brasil, se a ideia era testar, eu acho que o teste hoje trouxe bons frutos e trouxe jogadores que deram aquela ticada ali, marcaram pontinhos, hein, Eric? Fala, Luiz, Ricardo, um abraço para todo mundo aí no estúdio, Diniz, Mansur, Ramon. Eu acho que foi uma data FIFA muito proveitosa. Acho que o Ancelotti pôde observar a seleção em diferentes cenários, né? Enfrentando um time que é melhor do que a seleção, enfrentando uma seleção que é melhor do que o Brasil e teve 10 jogadores e o Brasil não conseguiu se impor. Hoje fez um primeiro tempo bom, na minha opinião, para muito bom. Obrigou o Livakovic, a gente está vendo aí, a fazer boas defesas, conseguiu fazer o seu gol no fim do primeiro tempo. Depois, acho que por uma estratégia para também observar, trouxe a seleção um pouquinho mais para trás, para jogar em contra-ataque, jogar em transição ofensiva. Sofreu um gol que poderia ter dado, de repente, uma abalada na seleção brasileira, pelo cenário, por já ter perdido da França. A seleção conseguiu rapidamente fazer o seu segundo gol. Não sei o que os companheiros pensam, achei que não foi pênalti, mas o juiz deu e pronto, e o Igor Thiago foi lá e fez. E depois no terceiro gol, que era o cenário que o Ancelotti imaginou para o segundo tempo, né? Um pouquinho de campo para a Croácia, as costas livres e jogadores rápidos para contra-atacar. E foi o que aconteceu. O Endrick disparou, deu um passe muito bom para o Martinelli, que finalizou bem 3-1. Então, acho que o Ancelotti sai dessa data FIFA com um caderninho pronto para fazer a sua lista. Eu acho que se faltavam alguns pontos para ele observar, acho que já não faltam mais pontos algum. Acho que ele já tem muito claro o que quer e o que pretende fazer no dia 18 de maio. Então, por isso que eu acho que mesmo com a derrota para a França, acho que foi uma data FIFA muito proveitosa para o futuro da seleção na Copa. Ricardinho, que passe do Matheus também para o Vini, hein? Fala lá, meu campeão do mundo! Foi, Luiz. Um abraço a todos lá do Troca, Felipe, Ramon e Mansur. Eu acho que esse passe do Matheus Cunha para o Vinícius no primeiro gol foi um belo passe, né? Uma boa esticada. E nessa característica do Vinícius, né? De 1 contra 1, em velocidade, no espaço. Nesse cenário ele é muito forte, ele fez a jogada, e o Danilo, que já tinha feito um treinamento, né? Que o Livakovic fez a defesa, né? De chapa um pouquinho antes. Acabou chutando em cima do goleiro. Na segunda ele não perdoou e fez o gol da seleção brasileira, que fez um bom primeiro tempo. Merecia até ter feito mais gols se não fosse o goleiro da Croácia, que acabou se destacando bem. Já no segundo tempo, Luiz, depois dos 10, 15 minutos, o jogo saiu um pouquinho do controle da seleção brasileira. Eu acho que a Croácia começou a agrupar mais o meio-campo, começou a trabalhar mais a bola, sem muito perigo, é verdade, mas acabou envolvendo a seleção até fazer o gol, né? No gol numa escapada desse Fruk que entrou para o Mager, que também tinha entrado entre o Marquinhos e o Danilo. Achei que o tempo do posicionamento do Bento ali foi um pouquinho precipitado, né? E aí logo em seguida teve o pênalti no Endrick. Eu diferente do Eric, eu achei que foi pênalti. Eu achei que o defensor bateu no pé do Endrick e desequilibra ele sai da bola. Ele estava não inteiro, mas ele estava com o domínio da bola. Eu achei que o pênalti foi bem marcado e o Igor, que é centroavante, e aí essa característica eu acho que a seleção brasileira vai ter que ter na Copa. Não sei se será o Igor, ele fez o gol hoje, ele entrou nesses 2 jogos, teve a oportunidade, fez gol. Centroavante precisa fazer gol, atuou bem com a bola. Não, centroavante precisa fazer gol. Às vezes ele pega uma vez na bola, mas ele acaba fazendo. Ele teve a chance, o Endrick deu a bola para ele. Achei também que o Léo Pereira levou a informação do banco para lá, na hora que a bola estava na mão do Endrick. Achei que aconteceu isso,
e o Igor acabou finalizando bem. Foi importante esse gol, esse lance logo em seguida, porque a seleção tomou empate e aí muitos jovens e aquele momento de instabilidade, se passa mais um pouquinho, era mais difícil de repente até de ganhar o jogo. Mas no contra-ataque de novo, e aí vai mais um nome, o Endrick, que tomou a penalidade e deu o passe para o Martinelli no segundo gol, que também finalizou muito bem de pé esquerdo. Acho que o Martinelli tem também grandes possibilidades de ir à Copa, vem sendo convocado, foi titular no outro jogo. Mas o Endrick, nesses minutos que teve, mais uma vez com a estrela dele, com a competência dele, com a juventude dele, participou dos 2 lances do gol e foi muito decisivo nessa vitória do Brasil. E vendo o lance de início do terceiro gol, o Igor Thiago é um jogador forte. E ele foi convocado por isso, é um jogador que João Pedro não dá trombada como ele dá. Presta atenção no lance do terceiro gol, ele dá uma trombada, ele ganha no tranco, serve o Endrick toca para o Martinelli de início. É isso, e é a hora de jogadores se garantirem na Copa. Vou fazer uma enquete rápida aqui com vocês, peço que sejam sucintos, por favor. Vejam se vocês concordam comigo. A gente tem 7 nomes garantidos entre os atacantes, né? Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Estevão, Vinícius, Martinelli, certo? Essa rapidez toda aqui eu não consegui acompanhar, não. Mas são aqueles que a gente já vem dizendo. E aí são 2 vagas, porque ele disse que vão 9 atacantes para a Copa, né? Eu confesso que eu levaria o Endrick, com certeza. E fico na dúvida do nono nome. Quem são os 2 que vocês levariam? Começo com você, Luiz. Sério? Vai abrindo os trabalhos comigo? Eu tenho a sensação, um sentimento que hoje, com as boas atuações do Igor e do Endrick, o Neymar se afasta um pouquinho da Copa. Claro, temos ainda 2 meses pela frente, você pode ter lesões, o Neymar, porventura, pode fazer alguns grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro, mas hoje eu diria Igor Thiago e Endrick. Então, o Ancelotti ontem, na entrevista coletiva, ele não deu a entender que o Endrick tá muito no radar dele para essa Copa, né? Você acha que dá para a próxima? Ele até falou, um jogador de futuro, um jogador pro futuro. É um jogador que está atuando pelo lado do campo. Então, hoje, eu não sei se o Endrick estaria numa lista de prioridade do Ancelotti, tá? Mas agora, a atuação quem seriam hoje... os seus 2, então? Não sei, eu acho que o Igor Thiago vai, até por essa característica diferente que ele busca num atacante. O Igor falou na entrevista também que o Ancelotti quer que ele tenha essa agressividade, que mostre essa agressividade, essa coisa do jogo mais físico, que pode ser importante numa Copa do Mundo. Enfim, eu acho que o Igor vai, tá? Por essa característica, por apresentar um jeito diferente de jogar em relação aos outros centroavantes. E fica essa vaga aberta aí. Pode até pintar pro Endrick, sim, por que não? Mas ontem a entrevista me deu a impressão que ele não tá pensando no Endrick para agora. O Eric tem toda a razão, ele deu, né, no nosso entendimento aí essa impressão, mas nada que alguns minutos num jogo de seleção brasileira possa mudar esse cenário, porque o futebol é assim, é prática, às vezes o treinador pensa numa situação e o campo fala, é verdade, e hoje o campo falou. Talvez o Endrick hoje tenha conquistado uma das vagas aí, acho que tem que ir um centroavante com característica de centroavante. Nesse momento a prioridade é o Igor Thiago, porque está sendo convocado e hoje fez gol, mas eu acho que a seleção tem que ter no banco um centroavante com essa característica diária, que em algum momento ele pode precisar. Valeu, meus zagueiros. Luiz, Ricardinho, Eric, obrigado. Vou continuar o papo aqui com o Ramon e com o Mansur. Valeu, um grande abraço, boa viagem de volta. Valeu. Rapidinho pra gente fechar essa enquete aqui, pra gente ir pro intervalo. Quem seriam os seus 2, Mansur? Não, para mim é Estevão, Luiz Henrique, Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior, Martinelli, João Pedro, Endrick e nesse momento o Igor. Thiago. Eu também, eu acho que é isso. A gente precisa de um atacante de força que vai ganhar a bola na área, que vai trombar, principalmente com 3 zagueiros hoje, uma linha de 5 com 3 zagueiros de muita força. O Igor Thiago tá ali para isso. E o Endrick, acho que Copa do Mundo a gente tem que ter um cara iluminado, um cara que tem personalidade, um cara que entra e decide. E esse moleque, esse Endrick, ele é iluminado. Ele tem personalidade, ele decide. Hoje, em pouquíssimos minutos, a gente até pontuava no camarim, né? Pô, coloca o Endrick, dá minutagem ao Endrick. Ele entra e consegue mudar a história do jogo, é incrível.